bebês, hoje eu vou falar sobre a colonização da Espanha na América. A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América em 1492 iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante todo o século XV. O objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia, chamada de Índias. Entretanto, a expedição de Colombo resultou na chegada dos europeus ao continente americano e iniciou o processo de ocupação e colonização. A conquista da América Espanhola ocorreu principalmente por meio da violência, o que foi bastante ressaltado em relatos da época. Os contatos iniciais amigáveis logo foram superados pela ambição do espanhol de conquistar e explorar, principalmente a procura de metais preciosos. Bom, bebês, agora eu vou falar sobre as características da colonização. Na conquista, os espanhóis consolidavam alianças com diversos povos indígenas. Estes povos não eram homogêneos, cada um tinha seus próprios interesses, cultura, inimigos e aliados. Os espanhóis exploraram as rivalidades existentes entre os povos indígenas, facilitando assim sua vitória. O número de aliados nativos tendia inclusive a superar o número de espanhóis nas batalhas. O uso de africanos também foi considerável, importância que foi aumentando à medida que se prolongava a conquista. Bom, agora eu vou falar um pouco da sociedade. Carol, Luana, se vocês não ficarem quietas, eu vou ser obrigado a tirar vocês da sala. Então, houve a mistura do europeu ao índio e posteriormente ao negro, essa última em menor proporção do que houve no Brasil. A sociedade da América Espanhola estava dividida basicamente em chapetones, eram a elite colonial, controlavam a colônia e ocupavam os altos cargos administrativos. Os crioulos vinham logo abaixo, eram os filhos dos espanhóis nascidos na colônia e integravam a nobreza, sendo ainda grandes latifundiários. E abaixo deles os negros e os índios, que estavam na base da pirâmide social. Os indígenas se tornariam marginalizados, mas muitos manteriam seus costumes ancestrais. 2 hours later. Bom, a colonização da Espanha na América deu origem e ocorreu no Virreinato de la Nueva Espanha, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato do Peru e Virreinato del Rio de la Plata. Então vamos lá, aluninhos, vamos falar agora sobre a economia na América Espanhola. Por favor, Maria Graça. Obrigado. A exploração mineradora foi a atividade econômica mais importante na América Espanhola. Na verdade, foi responsável pela colonização efetiva das terras da Espanha, apesar de já haver ocupação anterior no Caribe e América Central. O ouro na região do México e a prata na região do Peru foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma clara política de exploração por parte da metrópole, que passou a exercer um controle mais rígido sobre seus domínios. A mineração tornou-se responsável pelo desenvolvimento de atividades agrícolas, complementares diversificando a produção nas regiões vizinhas, responsável pelo abastecimento das minas com produtos agrícolas, batata, milho, tabaco e cana-de-açúcar, sendo que os dois últimos destinavam-se à exportação. Desenvolveram também a atividade criatória, fornecendo mulas e cavalos para as minas. Mais tarde, a pecuária se desenvolveu na região sul, fornecendo couro e charque à metrópole. A produção artesanal indígena foi permitida, porém passou a ser controlada pela burocracia espanhola na colônia. Esse sistema de abrades representava na prática uma forma de explorar a mão de obra indígena, forçada a trabalhar por 6 meses, durante as quais recebiam um pequeno pagamento. Agora alguns detalhes da colonização. A chegada dos espanhóis à América insere-se no contexto da expansão marítima europeia. A colonização levou a Espanha a fazer incursões no novo continente, dominando e destruindo sociedades indígenas, como a dos Incas e a dos Aztecas, em busca de metais preciosos encontrados e explorados em grande quantidade pelos conquistadores, que se utilizavam para tanto da mão de obra servil indígena. 2000 years later. Para consolidarem a sua dominação nos territórios americanos, os espanhóis tiveram que travar muitas batalhas contra habitantes nativos do continente. Os principais obstáculos para a conquista espanhola foram os impérios incas e os aztecas. Apesar de já estarem em declínio quando da chegada dos espanhóis e de não formarem um império com poder centralizado, os maias representaram uma resistência considerável em cada uma de suas cidades autônomas. Na conquista, os espanhóis consolidavam alianças com diversos povos indígenas. Esses povos não eram homogêneos, cada um tinha seus próprios interesses, culturas, inimigos e aliados. Agora, bebês, vamos falar das consequências da colonização espanhola.
A ascensão política dos crioulos, a conquista da liberdade econômica favoreceu a aristocracia, a instalação do sistema republicano e a dependência de potências internacionais, como exemplo a Inglaterra. Para os índios americanos, os nativos da América Espanhola, antes da sua colonização, as consequências foram severas, passando da aculturação até o genocídio de populações inteiras que se recusavam a servir aos colonizadores. Os séculos de exploração ainda deixaram suas marcas, pois muitos dos países da América Latina não alcançaram o pleno desenvolvimento ainda, dadas as severas heranças da escravidão e exploração econômica. Totô, não sai da sala, Totô! Me dá esse iPad, Totô! Vem aqui, Totô! Agora, bebês, vamos falar das consequências da colonização. É porque tá escrito... O objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia, chamado de Índias. Entretanto, a expedição de Colombo resultou na... Calma aí, buguei. A produção Bom dia, bebês. Hoje eu vou falar sobre a colonização da Espanha na América Espanhola.